Desde criança eu fui muito ligado ao futebol e eu não conheci uma pessoa mais fanática pelo futebol do que eu próprio. Jogava futebol todo dia, respirava futebol, participava de torneios, competições. Para mim era o meu Deus, era a minha idolatria. Mas Deus foi moldando a minha vida, moldando o meu caráter. Eu tive várias contusões, várias distensões na coxa direita, depois esquerda. Passei muito tempo sem jogar futebol e foi nesse momento, foi nesse deserto que Deus foi falando comigo, foi moldando a minha vida e foi me mostrando realmente o caminho que eu deveria seguir. O futebol hoje é considerado o esporte mais popular do planeta Terra. O evento chamado de Copa do Mundo, que acontece de 4 em 4 anos, é considerado o maior espetáculo do mundo. E acredita-se que esse evento é prestigiado por quase 5 bilhões de pessoas ao redor de todo o mundo. Em vista de o Brasil ser conhecido como o país do futebol, uma marca de cerveja está se mobilizando para que este esporte se torne uma religião e adorados por todos. Isso mesmo, uma religião. O trabalho chamado Futebol Religião, criado por determinada agência, oficializa o futebol como culto religioso em nosso país. O grupo controlador da marca de cerveja se apropria de um dos artigos de liberdade religiosa que garante pela nossa Constituição brasileira o livre exercício de culto religioso que, entre outras coisas, permite ao funcionário sair antes ou até faltar ao trabalho para professar o seu credo, ou seja, com isso os fãs do esporte vão poder justificar eventuais faltas em dias de jogo de seu time favorito. O próprio endereço virtual se encarregará de disparar um e-mail para o chefe justificando a falta sem que o empregado incorra no risco de perder a remuneração. Idolatria. O que é a idolatria? A idolatria foi o pecado mais frequente com o povo de Deus no passado. Infelizmente, continua sendo no presente. No passado, foi uma forte arma de Satanás para corromper o povo de Deus. O homem tem, por natureza, uma forte inclinação para a idolatria. Combatemos a idolatria das imagens, muitas vezes, mas adoramos várias outras coisas. O futebol, a moda, as marcas, o carro, o político, o artista, a casa, o emprego, os empregadores, os cantores da igreja, a família e até mesmo os costumes e as tradições que estão acima da palavra de Deus. Vamos levando a nossa vida criando nossos próprios deuses. O verdadeiro Deus vai se tornando uma mera lembrança na hora do almoço, do jantar e às vezes quando sobra um tempinho, quando não estamos muito cansados, antes de dormir também. Ou seja, vamos aos poucos trocando Deus pelas coisas palpáveis, visíveis e passageiras desse mundo. Se a religião significa relacionamento, não resta dúvida de que o futebol é uma verdadeira religião, na qual os estádios são as igrejas, os jogadores são os deuses, chamados de ídolos, e os adoradores, fiéis, são os torcedores. Alguns sentados numa arquibancada dos estádios, outros num confortável sofá em frente de uma tela. O esporte, por sua natureza, está centralizado no homem e não em Deus. Se as pessoas fizessem por Jesus o que elas fazem por um time de futebol, estas eram chamadas de loucas e fanáticas. No entanto, todos as consideram como patriotista, como uma paixão nacional. Por mais que tentem justificar os fatos de serem praticantes ou torcedores, os que se dizem filhos de Deus jamais
conseguirão ajustar ou harmonizar as verdades da palavra de Deus com as verdades do espírito deste mundo. Por isso, jamais o Filho de Deus pode usar de opiniões pessoais se quiser viver a verdade do Deus Altíssimo e ser um filho honrado que verdadeiramente combate o bom combate da fé, vencendo o mundo e seu príncipe pelo nome do Senhor. Multidões procuram imitar aqueles que são chamados de ídolos, que vai desde a forma como se vestem até o corte de cabelo. Produtos que trazem sua aprovação, nome ou imagem, são consumidos de forma dispendiosa. Esses ídolos recebem grandes compensações financeiras, bônus, prêmios, altos salários inflacionados que são objeto de admiração dos seus fãs e de comentários nas emissoras de TV. Além do status social, bajulação, regalias e muitas evidências no que dizem e falam nos canais de comunicação, são também o centro de toda a atenção, elevação e exaltação. Afinal de contas, as emissoras de TV lucram bilhões em publicidade na exploração de ídolo e torcedor. Uma certa ocasião, Jesus disse que os que entre os homens é exaltado, perante Deus isso é uma abominação. Lucas capítulo 16 e o verso 15. A exaltação ao esporte, esportistas, jogadores, é uma abominação ao Todo-Poderoso Deus. Jesus viveu constantemente para servir aos outros. E aqueles que dentre vós quiser ser o primeiro, que seja o servo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Marcos 10, 45 e 44. A Bíblia nos ensina a permanecermos em Cristo e a manter o nosso pensamento fixo nele. 2 Coríntios 10 e verso 5. Qualquer coisa que merecer maior prioridade em nossa vida, que não seja a adoração a Deus, isso é idolatria. Você sabe o que é o sincretismo religioso? O sincretismo religioso é a mistura do santo com o profano entre o povo de Deus, e essa foi a maneira como o povo de Deus se comportou no passado, levando a sua total decadência e exílio. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Este é com certeza, meus amados, o mandamento mais quebrado em toda a história do povo de Deus. E tem se tornado uma afronta ao Deus Altíssimo. A ordem de Deus no passado era que se eliminasse com pena de morte do meio do povo qualquer pessoa que se envolvesse em idolatria. O efeito do futebol. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, afirma que o homem que não anda no Espírito, este pratica as obras da carne, e as obras da carne, de acordo com Gálatas 5:19 a 21, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, as quais eu vos declaro, como já outrora já preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Alguns espetáculos do inimigo é capaz de reunir um conjunto de práticas pecaminosas num estádio de futebol. As obras da carne mais comuns nestes locais são vício, agressividade, reclamação, falta de domínio próprio, falta de paciência, dissensão, discórdia, competitividade, rivalidade, desonestidade, o amor ao prazer e divertimento, desgosto, desordem, vandalismo, orgulho, inveja, perda de tempo, desejo de vingança, palavras vãs, glutonaria, bebedice, corrupção, lavagem de dinheiro, fraude, prostituição, mentira, mente fanática e secularizada,
rixa, tumulto, soberba, humilhação ao derrotado e exaltação ao vencedor, desmoralização, tumulto, culto à idolatria, fanatismo, obsessão, sensualidade, homicídio, cobiça, luxúria, tráfico, blasfêmia ao nome de Deus, adultério e bebedice. Um alerta e um conselho que eu quero dar aqui, que está no livro Conselho sobre Saúde, página 189, diz assim: alguns dos mais populares divertimentos, tais como o futebol e o boxe, têm se tornado escola de brutalidade. Estão desenvolvendo as mesmas características que desenvolviam os jogos na antiga Roma. O amor ao domínio, ao orgulho, da mera força bruta, o descaso da vida estão exercendo sobre a mocidade um poder desmoralizador que nos aterra. E aqui tem outro texto, Fundamento da Educação Cristã, página 229, diz assim: que dispêndio de energia é enviada em vossa partida de futebol, exercícios que não beneficiam a pessoa alguma. Aplicai as mesmas energias na execução do trabalho útil. E aqui eu tenho uma outra passagem, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 131, diz assim: quando os alunos da escola foram para seus jogos de competição e jogo de futebol, quando se absorveram na questão do divertimento, Satanás achou boa ocasião para entrar e neutralizar o Espírito de Deus em moldar e servir-se do agente humano. Tiago, na Bíblia, diz, capítulo 4, verso 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus amados, a idolatria do futebol, ela está invadindo a nossa igreja. E isso é uma abominação aos olhos de Deus. A idolatria, ela está tomando conta da nossa vida e muitas vezes nós não estamos percebendo. Eu fui um idólatra, eu fui um fanático. Deus me libertou e hoje eu não tenho mais nenhuma afeição pelo futebol. Jogo futebol de vez em quando com os amigos, é muito legal. Não estou dizendo que você não tenha mais que praticar o esporte, que o esporte está demonizado, não é isso. O que eu estou dizendo é que o fanatismo, é que o excesso daquilo que é levado a invadir a nossa vida, a tomar o lugar de Deus, o nosso tempo, a nos distrair às coisas mundanas, está se tornando uma idolatria na vida de muitas pessoas. E nos preparemos para a volta de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.